Olá, estudante da primeira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre Sócrates. Sócrates é uma figura muito importante para a história da filosofia e por isso essa importância que o Chaves está reforçando aqui, né? É muito importante mesmo observar a figura do Sócrates. Sócrates criou uma metodologia que transformou toda a forma com que nós entendíamos a filosofia, o conhecimento até o momento. O Sócrates, por exemplo, observou que a pergunta principal da filosofia deveria ser voltada para o ser humano e não, por exemplo, para o mundo ou as coisas em si. Então deveríamos perguntarmos a partir do ser humano o que são as coisas. E por isso é tão importante a gente entender o método socrático. Sócrates criou uma metodologia em que todo conhecimento passaria por uma verificação, né, em dois estágios, a ironia e a maiêutica. No primeiro momento, a ironia era fingir não saber para extrair do interlocutor, ou seja, de uma outra pessoa, aquilo que ela conhecia, para saber até que ponto o conhecimento se aplicava de forma verdadeira, tanto para ele quanto para outra pessoa. E a maiêutica significaria parir as ideias. Esse conceito vem lá da sua mãe, né, que era parteira, ou seja, que fazia o nascimento dos bebês. Então, ele reparando que aquilo era um esforço muito grande, né, doloroso, ele também comparou isso ao conhecimento. Veja, seria necessário um esforço muito grande, redobrado, para alcançar a verdade. E seria realmente parir a ideia, ou seja, arrancar de dentro de si a verdade como o conhecimento verdadeiro das coisas. Portanto, o método socrático consiste na arte de perguntar, investigar, a partir desses dois momentos, da ironia e da maiêutica, para sabermos exatamente como nós vamos encontrar o conhecimento e até que ponto esse conhecimento se expressa. Portanto, a grande questão para o Sócrates era a verdade. Será que nós conseguimos alcançar? Aonde está a verdade? Para o Sócrates, sim. Nós carregamos a verdade dentro de nós mesmos. Então, necessariamente, cada um de nós deveria investigar a si mesmo para alcançar a verdade dentro de si. Para tal, é necessário que investigar a si mesmo, reconhecer as nossas limitações, para que daí a gente possa, por exemplo, alcançar isso que está colocado aqui, a verdade sobre as coisas. Esse conceito é fácil? Não, lembre-se que ele é fruto da maiêutica, ou seja, de parir a ideia, de um ato até mesmo doloroso para alcançar isso. Nós vemos que na vida do Sócrates, após ele ter refletido sobre isso, ele foi condenado à morte, muito por inveja dos seus opositores, na Atenas antiga dessa época, que era um polo de muita sabedoria, mas que também da política, né, nascida ali no formato da democracia. Então, ele despertando essa inveja nas pessoas, ele acabou sendo condenado. E para cumprir a sua sentença até o final, ele bebeu cicuta, um veneno que fez com que ele chegasse ao fim da sua vida. Aqui nós vemos, então, o legado do Sócrates, né? Com Platão, com Aristóteles, toda a influência que teve até os dias atuais e como o Sócrates, por exemplo, influenciou a filosofia como um todo posteriormente a isso. Ou seja, o Sócrates, a partir do momento em que ele coloca o ser humano como a chave da questão, coloca que a verdade está dentro de nós mesmos e que nós precisamos reconhecer as nossas ignorâncias para daí sim buscar o conhecimento verdadeiro sobre as coisas, ele muda todo o rumo da filosofia ao seguir dele. E aí nós vemos que, por exemplo, os seus escritos estão contidos basicamente nas obras platônicas. E Platão, influenciado diretamente por Sócrates, influencia também diretamente Aristóteles, seu discípulo. Então nós vemos ali no início da filosofia esses três personagens principais que vão influenciar todo o curso da filosofia subsequente e, consequentemente, da humanidade. Então, o que aprendemos com Sócrates é que o conhecimento está dentro de nós mesmos e que nós precisamos investigar. Então, caro estudante, nesse vídeo nós falamos sobre o método socrático, sobre o fim da vida de Sócrates e sobre o seu legado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.